Continuando nossos vídeos, hoje o terceiro vídeo sobre teoria pura do direito de Hans Kelsen. Hoje nós iremos resumir os capítulos 5 e 6. Capítulo 5, o aspecto dinâmico do direito. E o capítulo 6, o direito e o Estado. Usamos a tradução de Max Knight. Diferentemente da relação de causa e efeito, a procura pela validade da norma não pode se estender indefinidamente. Ela precisa terminar com uma norma que venha a pressupor as demais. De acordo com a natureza da validade, dois tipos de sistemas normativos precisam ser distinguidos: o tipo dinâmico e o tipo estático. Ambos os tipos são deduzidos a partir de uma norma geral. O tipo estático, através de uma operação lógica. Já o dinâmico, a partir das determinações pelas quais a ordem legal pode ser criada. No exemplo de Kelsen, um pai ordena que seu filho vá à escola. A criança pergunta: por quê? A resposta talvez seja: porque o pai assim ordenou e a criança deve obedecer seu pai. A pergunta pode continuar: por que eu devo obedecer ao meu pai? A resposta talvez seja: porque Deus ordenou que devemos obedecer aos nossos pais e deve-se obedecer aos mandamentos de Deus. Agora, se a criança perguntar por que se deve obedecer aos mandamentos de Deus, ou seja, se a criança questionar a validade dessa norma, então a resposta seria que essa questão não pode ser respondida. A norma não pode ser questionada. A razão para a validade da norma não pode ser procurada. A norma precisa ser pressuposta. No exemplo de Kelsen, fica claro que não podemos realizar uma busca infinita a fim de encontrarmos uma norma básica. O caráter dinâmico revela que a norma básica limita-se a autorizar a regra pela qual a norma desse sistema deve ser criada. Assim, a ordem do pai é válida, não porque é deduzida logicamente, mas porque ele a criou por um ato que autoriza essa forma de se criar tal norma. A norma básica fornece somente a razão para a validade, mas não ao mesmo tempo o conteúdo das normas constituindo o sistema. Portanto, uma norma legal não é criada porque tem um certo conteúdo, porque esse conteúdo é logicamente deduzido de uma norma básica, mas porque é criada de uma certa forma permitida e autorizada pela norma básica. Ou seja, a norma de uma ordem legal deve ser criada por um processo específico. A norma básica deve fornecer a razão para a validade de sua constituição e da ordem coerciva em concordância com ela, não sendo um produto de uma mera invenção. As exceções, no contexto do ordenamento jurídico, também devem ser interpretadas de acordo com a regra autorizada pressuposta da norma geral. Assim, se entre seres humanos alguns são isentos de obrigações, pelo fato de serem menores de idade, é porque a norma básica pressupõe tal possibilidade. As exceções tornam inclusive mais eficaz o ordenamento jurídico e evitam normas conflitantes. A ordem coerciva pressuposta da norma básica deve ter caráter de validade e ser eficaz. A eficácia estabelece a viabilidade da validade. Uma norma que não é eficaz acaba perdendo o sentido de existência e está fadada ao seu fim. Como vimos em Kelsen, a norma básica deve ser pressuposta para o ordenamento jurídico. Nesse sentido, até o direito internacional é válido para a nação somente se seu governo, na base de uma efetiva Constituição, reconhece tal direito. Não obstante, se a razão para a validade da ordem legal nacional é encontrada em uma norma do direito internacional, então entende-se que este último é superior à primeira. Kelsen compreende uma estrutura hierárquica na ordem legal, pela qual a Constituição vê-se como norma básica,
dando dinamismo ao ordenamento jurídico subsequente. Nesses termos, a criação normativa parte do pressuposto da Constituição, que se desenvolve hierarquicamente. Assim, a norma que regula a criação de outra é maior, a norma criada em conformidade com a primeira é menor. Não pode haver um sistema de coordenação de normas de igual nível, mas deve, outro sim, ser hierarquicamente de níveis diferentes. Para Kelsen, as normas legais criadas por atos que almejam a criação do direito e normas legais criadas por costume devem ser aplicadas por órgãos competentes, sendo esta a função dos tribunais e autoridades competentes. Consequentemente, as normas gerais possuem dupla função. Primeiro, determinação desses órgãos e o procedimento a ser observado. Segundo, determinação do conteúdo das normas individuais a ser criada no procedimento judicial e administrativo. Em relação ao primeiro ponto, encontramos as normas formais do direito. Em relação ou referente ao segundo ponto, encontramos as normas materiais do direito. O direito formal e material são inseparavelmente conectados. Somente sua combinação orgânica permite que se constitua o direito que regula sua própria criação e aplicação. Podemos concluir que a aplicação da lei é, ao mesmo tempo, criação da lei. O procedimento pelo qual o direito mantém-se em renovação provém de um processo de constante individuação e concretização. Assim, a fim de individuar a norma geral, o tribunal deve primeiro averiguar, em um caso dado, quais as condições para que uma sanção determinada em abstrato seja presente em concreto. As palavras de Kelsen: o tribunal tem que responder a quaestio iuris, como também a quaestio facti. Portanto, a descoberta do direito é presente somente quando uma norma geral é aplicada em um caso concreto, possuindo um caráter constitutivo, não somente declaratório. Embora os casos concretos podem apresentar variadas possibilidades interpretativas, isso não significa um lapso do direito, mas que tais casos concretos podem ser interpretados consoante um escalonamento jurídico, ordenamento legal, pelo qual o juiz cria uma norma que venha a retratar tal possibilidade. Assim, um tribunal de instância elevada pode ser autorizado a criar não somente normas concretas individualizadas, mas também normas gerais. Isso acontece para evitar ambiguidades interpretativas, sendo que essas precedentes de normas individuais subsequentes. Escreve Kelsen: a formulação dessa norma geral é a suposição pela qual a decisão de precedente pode dar direção para decisões de casos semelhantes. Kelsen não irá assumir nem a posição da common law anglo-americana, na qual somente o tribunal cria o direito, ou seja, somente normas individuais existem, nem o direito estatutário europeu continental, no qual o direito não cria o direito, no qual o tribunal não cria o direito, somente aplica o direito já criado, somente normas gerais existem. Não obstante, Kelsen afirma que o tribunal cria leis, geralmente leis individuais, mas dentro de uma ordem legal que estabelece um órgão legislativo, ou reconheça o costume de criação legal. Desse modo, a decisão judicial é uma continuação, não o começo do processo criativo. Segundo Kelsen, no processo discricionário dinâmico do direito, não se pode dizer que uma norma criada é ilegal ou inconstitucional, mesmo que contenha contradições,
Pois se tal norma foi criada dentro de um processo normativo autorizado, que inclusive for elevado à decisão máxima das últimas instâncias, esta é legal. O que poderá acontecer para a anulabilidade dessa norma passa por um processo autorizado para esse fim, seja por órgãos específicos para tal fim, ou seja por um processo de decisão comunitária, também devidamente autorizado. Dentro do processo de dinamicidade do direito, o aspecto discricionário do Estado não foge da regra do ordenamento jurídico, pois tanto responde legalmente ao próprio ordenamento nacional como ao direito internacional, consoante normatização prevista na Constituição. Assim, a autonomia do Estado vincula-se ao ordenamento jurídico, que lhe é garantido pela Constituição, dentro dos limites da Constituição. As palavras de Kelsen: o assim chamado território do Estado pode somente ser definido como uma esfera de validade de uma ordem legal nacional. O Estado está atrelado não somente a um espaço, mas também a um tempo específico, inviabilizando qualquer forma metafísica de compreender o Estado como fator eterno e indissolúvel. O Estado, dentro de sua dinamicidade, pode ser visto sob o aspecto da centralização e da descentralização. A centralização alcança seu nível máximo quando todas as funções são realizadas por um único órgão, especialmente quando todas as normas de uma ordem legal, sendo essa individual ou geral, são criadas e aplicadas por tal órgão. A descentralização alcança seu nível máximo se todas as funções são realizadas por todos os indivíduos atrelados à ordem legal. Para Kelsen, a centralização e a descentralização no seu nível máximo representa apenas um ideário que não ocorre na realidade social. Todavia, o caráter legal, sendo esse centralizado ou não, pauta-se normativamente.